Como diria aquela figurinha do WhatsApp? Acabou o clima? Será? Talvez a gente tenha uma introdução que pareça um pouco baixo astral, confesso. Mas eu diria que ela é realista. Então fica por aqui, porque há esperança, mesmo com os pés na realidade. E há muita, tá? Porque segundo o Datafolha, de 2021, 90% dos brasileiros acham que o Brasil tem jeito, um recorde histórico desde 2014. E temos. Mas vamos lá, vamos começar. A palavra escolhida para representar 2022 foi permacrise, combinação das palavras crise e permanente. A escolha é do dicionário europeu Collins e tem muito a ver com a situação de guerra, alta de preços, crise climática que o continente está passando. No Brasil não está muito diferente, sabemos. Voltamos para o mapa da fome. Segundo o INPE, a Amazônia e o Cerrado nunca foram tão queimados. A alta dos alimentos foi mais que o dobro da inflação no ano passado e 78% dos produtos foram afetados pelo aumento dos preços. Tudo isso, depois de 2 anos de pandemia, cenário também que nos colocou aí como o segundo maior país afetado pela crise da pandemia. A tendência pessimista vem crescendo desde a virada do milênio. Lá em 2002, quase 25% dos adolescentes americanos concordavam que era difícil ter esperança no mundo. Em 2020, esse número chegou a mais de 40%, com uma tendência de subida. O pessimismo generalizado contaminou millennials e a geração Z. O mundo tem salvação ou será que a gente está realmente fadado à extinção? De repente tem uma tal aí de inteligência artificial que promete virar tudo de cabeça para baixo, a nossa cabeça vai se enchendo de perguntas. Será que ela vai roubar nossos empregos? Ela é racista? Essa inteligência artificial combate ou está criando mais fake news? De onde que ela está tirando essas informações? As minhas informações estão seguras? E aí, o emoji de 2023 que foi escolhido é aquela carinha derretendo. Seria um sinal dos tempos? Nada disso. Para toda a força que puxa, vem aquela que repuxa e tem gente construindo o mundo que a gente quer ver, sim. Sabia que uma das apostas para 2024, que já estão batendo aí na porta, do Instituto de Pesquisa WGSN, é ter uma vida com mais propósito? Finalmente, parece que essa trend chegou, não é mesmo? Então, essa trend, entre aspas, aqui, viver com propósito, já é uma realidade e a galera está realmente revendo tudo. Teve uma pesquisa recente com profissionais de RH, onde 91% deles disseram que queriam trazer para o que faziam algo com mais propósito. Então, digo mais, só somos capazes de criar realidades a partir do que imaginamos. Então, está mais do que na hora da gente reimaginar e atualizar a nossa visão sobre o futuro. Vamos nessa? Bora levantar esse astral, porque a gente está aqui com quem entende de futuro sustentável e possível. Essa galera está salvando o mundo e você nem está sabendo. Bom, eu sou a Babi Bono. Esse é o Falando de Propósito, podcast do Senac RJ. Estou aqui muito bem acompanhada dos maiores nomes da sustentabilidade do Brasil. Marcelo Rocha, fundador do Instituto AICA, ativista climático, mas eu vou deixar ele falar um pouquinho mais sobre ele. Mas, além de tudo, ele ainda é membro do board do Greenpeace Brasil e do Pacto Global também. Também aqui comigo, Oswaldinho, vamos ver como ele prefere, Head de Inovação do Estúdio CRIA, que vem unindo ancestralidade com futuro e tecnologia como solução para futuros mais inclusivos. E, claro, Paula Martini, que, desculpem, vocês vão me ver falando muito Paulinha por aqui, a intimidade nos permite, que é especializada em futurismo, em novas economias e em design para sustentabilidade e já foi head de inovação do Museu da Manhã e é fundadora de um projeto de letramento digital chamado Internet das Pessoas, que discute exatamente as demandas do futuro que a gente quer viver. Caramba, estou muito bem acompanhada. Acho que a esperança foi renovada com esse cast de milhões. Vamos Sejam lá. muito bem-vindos. Ó, eu tenho começado aqui com um desafio para todo mundo, já que a gente está falando de educação, de carreiras, etc. Como é que vocês se apresentam, então, explicando? Se vai começar falando para a mãe, para alguém da família, para uma tia, para o meu irmão, o que vocês fazem da vida? Quem são vocês? O que vocês fazem de um jeito que todo mundo pode entender? Começa aí, Oswaldinho. Tá contigo essa bola. Quem é o Oswaldinho? O Oswaldinho é um jovem que veio da zona oeste do Rio de Janeiro, de um lugar que o nome já denota uma escassez, né? Que é a Praça Seca. Um dos lugares, digamos aí, nos últimos 10 anos que a violência vem escalonando muito, né? Por várias questões territoriais e tal. E eu sempre me vi muito distante, né, dessas novas linguagens da tecnologia. Só que em alguns momentos a tecnologia chegou em forma de gambiarras. E aí, tipo, eu achava mó barato. Eu lembro que
Eu jovem, minha mãe comprou o computador. Eu abri o computador. Falei, mano, quero ver como isso funciona. Abri o computador. Foi mó B.O. na época. Nossa. Jovens curiosos. E com isso, isso é um marcante na minha trajetória. Tipo, a curiosidade e querer fazer coisas novas, né? E dentro disso, é muito complexo para mim falar de mim, porque eu já fiz tanta coisa. E aí eu tento hoje direcionar as coisas que fazem mais sentido no ambiente que eu me encontro. Eu já fiz direito, gastronomia, já trabalhei ajudando ajudante de pedreiro, catando bolinha de tênis, fazendo várias coisas para me virar, né? E eu lembro que um belo dia eu falei, pô, não quero nada disso para mim, sabe? Tipo, ficar em lugares que você tá desempoderado, sabe? Sobrevivendo sem poder ser criativo, sem poder, inclusive, estimular o outro, sabe? E, naturalmente, veio acontecendo, eu abdiquei de muitas coisas, né? Mas cada escolha é uma abdicação e também tem seus ônus e bônus. E, graças a Já, as coisas começaram a fluir e estão fluindo. Muitas realizações interessantes. E que se eu ficar falando aqui, vai pegar o tempo todo o podcast. O resumão é isso. E você, Marcelo Rocha? Aquela criança curiosa, né? É uma criança curiosa. Ela continua viva em mim, aquela criança curiosa. Eterna criança curiosa. Toda hora eu tô abrindo alguma coisa para ver como funciona. Tentar entender a lógica das coisas para poder desenvolver, né? E é isso. É isso. Marcelo. Bom, eu sempre tento explicar, assim, eu também fui por muitos lugares. Aí fui para sociologia, fui para lá, fui para geografia. E hoje, quando minha mãe pergunta, eu tento salvar o mundo, todo dia. Esse é o melhor definição. Acho que trabalhar com mudanças climáticas, trabalhar com o meio ambiente, você fica nesse lugar, né? Mas exatamente o que você faz. E eu acho que é muito esse lugar, tipo, como a gente consegue se manter vivo e manter os nossos. Acho que é muito do meu trabalho hoje. Perceber que mudanças climáticas e clima não é uma coisa distante, não é uma coisa que está restrita a um grupo de pessoas discutir, mas conseguir pousar isso. E assim eu vou fazendo isso em vários lugares. Então, na cultura, como a gente pensa o planeta e as pessoas dentro da cultura, como a gente pensa o planeta e as pessoas na tecnologia, como a gente pensa o planeta e as pessoas. Então, acho que parte do meu trabalho hoje é fazer isso, é tentar salvar o mundo, mas principalmente salvar as pessoas a partir desses vários lugares e vários trânsitos e vários percalços que passam pela nossa vida. Que coisa bela. Eu também tento salvar o mundo. Eu tô aí na internet desde que era um campo de várzea, né? E por ter visto tudo isso acontecer, aquela utopia que a gente viveu... Era tudo mato. Mato, bola de meia. E derrubaram tudo, né? Tem mais Só prédio agora. Agora só cercadinhos e prédios proprietários. Enormes. E como eu estava ali e vi essa utopia acontecer, né, da generosidade intelectual, do software livre, do acesso ao conhecimento, e eu vi esse sonho virar justamente isso, cercadinhos e algoritmos e questões onde a gente está hoje imerso. Então, o que eu faço é contar da forma mais variada possível, falando, atuando dentro de projetos, contar para as pessoas qual é a situação hoje. O que acontece dentro desse pedaço de vários elementos químicos bizarros que a gente segura dentro do bolso? O que acontece dentro desse espaço para que a gente fique enganchado neles? E mais do que isso, o que a gente pode fazer pelo outro lado? Para além de ficar ali portando mais notícias, o que a gente pode atuar de forma muito propositiva para usar essas tecnologias variadas, digitais, usá-las mais do que ser usadas. Então, eu gosto muito de trazer esse conceito do poder. Sair do poder sobre, que na verdade a gente está sob um poder, e ir para o poder com. Né? A gente mudar ali de um verbo para o substantivo para o verbo, e poder entender uma forma mais saudável de usar isso para potencializar o que a gente quer ver acontecer. Bom, já que a gente está falando de entendimentos, eu vou começar esse capítulo colocando um pouco a bola no chão em cima de uns termos, e eu vou querer a ajuda de vocês para a gente conseguir explicar para as pessoas o que eles são. E aí, Marcelo, você saiu lá de Mauá, São Paulo, foi abraçado pela comunidade do Morro Santa Amaro aqui no Rio,
foi parar a trabalho na Europa, aconselhando a próxima Conferência Mundial de Clima, isso tudo antes dos 25 anos, socorro. E aí eu queria que você contasse o que o termo racismo ambiental também tem a ver com a jornada do Marcelo. O que é racismo ambiental, Marcelo? Boa. Dialogar sobre racismo ambiental fala muito sobre essas trajetórias, né? Sobre acesso, principalmente. Quando o Dr. Benjamin Chaves Jr. ele fala isso, ele não fala isso de uma forma acadêmica, ele não fala isso na construção de um termo novo. Ele fala isso porque ele estava sendo preso. Porque iam construir um campo um aterro de PCB, que é um material químico, dentro do território dele. E aí ele já trabalhava com Luther King há um tempo, ele vem da linhagem do Luther King por direitos sociais e fala assim, pô, a gente está aqui lutando por direitos sociais, mas colocar um aterro no meu território, isso aqui também é desumanidade, isso aqui também faz parte de uma questão racial e isso é racismo ambiental. Quando ele fala isso, ele é preso. E aí, depois de um tempo, ele começa a formular esse pensamento, ele junto com tantos outros intelectuais negros nos Estados Unidos começam a formular esse termo e alimentar isso. Mas no Brasil, eu sempre falo que falar sobre racismo ambiental é falar sobre colonização. Porque para a gente isso é um termo que começa a se falar lá em 2001, 2004, começa a crescer mais no Brasil, mas é falar de um processo de colonização, né? De falar de como o uso da terra, de como pensar o planeta, de como pensar os locais, vão muito mais do que apenas a gestão do espaço. Mas é também sobre quem tem o direito de falar sobre aquele espaço. Então, quando eu me percebo nesse lugar, eu estava trabalhando, na época, numa organização com juventudes, e aí me chega essa pergunta da empresa. A galera fala assim, Marcelo, por que no mundo inteiro, quando a gente olha os números dos interesses de juventudes, todo mundo está falando sobre clima, todo mundo está falando sobre meio ambiente, e no Brasil esse tema é diferente? Aí eu falei assim, olha, de cabeça, eu posso falar uma coisa. A gente tem uma juventude racializada no Brasil. Então a prioridade ainda está em coisas básicas que a gente não teve por causa do processo de colonização do Brasil. Então, de pensar que a educação universal ainda não é uma coisa real no Brasil. Pós-pandemia ainda, a gente está falando de uma coisa muito que a gente tem que resolver. Então, parece que a gente se distancia da natureza e que a natureza é uma outra coisa. Isso não é uma coisa normal, isso é um projeto. E isso também é uma forma de racismo, porque quem tem muito dinheiro consegue ter acesso, vai para aqueles lugares e acha que a natureza é só um lugar de compra, que você pega um resort grandão, bonitão e tá ali. E quem teve o seu território destruído permanece vivendo daquela forma, por não ter acesso a essa política pública. Então eu começo a trabalhar com o clima e hoje muito da minha atuação, tanto nas conferências internacionais, quanto na relação com outros países, quanto nas relações com o próprio Brasil, como a gente consegue ampliar a nossa mesa de conversa, como a gente consegue democratizar os espaços para decidir futuros. Porque não tem como pensar futuro a partir de uma ótica só. A gente viu o que deu. A gente está aqui. O futuro foi pensado pela lógica europeia, branca, foi pensado por 1 ou 2, 3 pessoas que sentavam ali e falavam assim, vai ser dessa forma. E olha o que o planeta se tornou. A gente, cada dia mais, entra num retrocesso maior. Então, pensar essa transformação da sociedade parte para um lugar. Qual é a mesa que a gente estabelece que a gente consegue sentar e construir futuros? Se o futuro for em comunidade, existe transformação. Se o futuro for sozinho, existe destruição, porque vai para o lugar do antropoceno. E aí, eu vou pegar só um gancho aqui antes da gente passar a bola para eles, que é, já que a gente está falando de comunidade, das pessoas prestando também mais atenção nisso, tem uma sigla que está aí na cabeça da galera agora, que é ESG. ESG. O que significa? Tem mais gente realmente chegando nessa conversa? O que significa o ESG? Porque já que a gente vai falar dessas pautas, para a gente colocar todo mundo na mesma página. Boa. ESG é uma sigla que é em inglês, que significa Environmental, Social and Governance, que vai falar sobre a questão ambiental, a questão da governança e a questão social. Esse é um termo também que vai nascer lá atrás. Todos esses termos são termos antigos, não são novidades. Né? Coisa, né? Tá na moda Eles agora. estão entrando aí na moda. Nada é novo, né, no fim. Exato. E aí, lá em 2004, esse termo é citado a primeira vez dentro de um relatório das Nações Unidas e depois de um tempo, ele vai voltando e voltando, só que ele volta com força num relatório do Fórum Econômico Mundial em 2020 e em 2021, onde o Fórum Econômico Mundial fala assim, olha, vocês viram o que aconteceu na pandemia. Não tem como mais gerir o mundo com uma mão só.
Porque esse ESG fala muito sobre o processo de gestão. Muita gente tomou esse termo para falar sobre meio ambiente. Só que o meio ambiente é uma coisa dentro de ESG. É o ecossistema, né? Exato. É falar sobre tudo. É falar sobre o social. Então, o que a gente precisa alterar na sociedade para pensar esse futuro? É falar sobre governança, quem está sentado na mesa decidindo. Então, é também sobre esse processo de formação de novos líderes. E é falar do meio ambiente não enquanto a árvore na minha empresa, mas de falar como a gente vive com a natureza. Como a gente pensa as mudanças climáticas, como a gente pensa as alterações que movimentam e que fazem o aquecimento global acontecer. Então, o ESG é nada mais nada menos que isso. Como pensar e gerir o futuro. Porque o futuro não é só deixar acontecer. Se deixar acontecer naturalmente, a gente sabe para onde a gente vai, que é o caminho que a gente está caminhando. E os futuros, na real, né? E os futuros, as várias formas. Porque falando do Fórum Econômico Mundial, o letramento em futuros foi tido como a habilidade mais importante que se há de ter no pós-pandemia. Isso também 2021, 2020, não me lembro. Então, como que a gente poder se letrar para decolonizar nossa visão de futuros, parar de condicionar ela ao que já existe, à governança que já existe, aos vieses que já existem, como que isso é tão importante para a gente nesse momento, né? Paula, eu quero pegar essa palavra letramento, porque você fala muito sobre o termo letramento digital, né, que a gente precisa muito disso, como você mesmo falou, tá aí capinando o mato da internet desde o Orkut. Tem um vídeo que você lançou no perfil Internet das Pessoas chamado O Dia que Você Disse Sim, que ele mostra de um jeito muito fácil como é que a gente vai se perdendo, na verdade, no uso das facilidades, da tecnologia, né, do que a gente vai aceitando ali qualquer coisa sem questionar muito. E dizendo sim para todos os termos de uso e tudo que vai chegando na nossa vida. Mas eu queria que você explicasse para a gente, então, o que significa esse letramento digital, né? Para que a gente possa dizer esse sim um pouco mais consciente. Você acha que é possível? Bom, se letrar é entender um código, igual a gente se letra em português para aprender a escrever e ler. E se letrar em assuntos digitais é a gente ir para além do uso, né? A gente poder saber quais são as dinâmicas de poder por trás disso, poder fazer escolhas mais soberanas, no fim das contas. Eu acho que tem a ver com autonomia, com soberana e com segurança. Então, embora a gente esteja num tempo em que todo mundo já está lhe dando aceito para várias coisas e não está nem aí, e fala, eu não tenho nada para esconder. Primeiro que, assim, falar um pouco sobre privacidade, que tem a ver com letramento digital. Mas eu não tenho nada para esconder. Não, privacidade não é sobre isso. Privacidade é você poder optar sobre o que você quer mostrar e para quem. Não é assim na nossa vida usual, assim, offline? Então, as pessoas poderem estar com essa consciência mais ativada e principalmente, é uma educação que passa pelo... Parece que quando a gente fala de digital, a gente está falando só de ferramenta, mas não, a gente está falando de mídia. Então, chamar também o lance, o lado da educação midiática, né, educação para as mídias. Por que essa mensagem que eu estou vendo, por que eu estou vendo ela? Quem criou? Qual o interesse de quem criou? Quem botou dinheiro? Né? O famoso follow the money. Então, começar a fazer essas perguntas, elas é fundamental. E quando a gente vê os jovens que nasceram já misturados nessa história toda, não só eles, os adultos também, sem nenhuma reflexão, né? Todo mundo caiu dentro do digital. E poder olhar para isso de uma forma crítica é fundamental em qualquer situação. Na situação climática, senão você está seguindo qualquer fala de qualquer outra mesa em que você não estava colocado na hora da decisão. Então, no digital, eu gosto muito de trazer conjugado o letramento digital e a educação midiática, para que a gente entenda que a mensagem... Bom, temos aí McLuhan, bilhões de anos atrás, já falando que o meio é a mensagem. Então, o que a gente consome... Será que a gente gosta mesmo do que a gente gosta? Será que a gente... Ou a gente só não foi apresentado para outras coisas? Pô, rolou a bola, Oswaldinho. Era isso. Rolou a bola lindo, porque eu ia falar assim, você junta... É uma bola mesmo, uma bolha. A bolha algorítmica levou para ele. Estou com uma trinca de artilheiros aqui, porque eu ia perguntar exatamente para o Oswaldinho, porque ele junta duas palavras também muito, né? Com a galera do estúdio, eu queria ter falado muito sobre o termo tecnologia e ancestral. Que aí parece que dá uma... cabeça da galera, né? Que assim, ouvir tecnologia ancestral, nossa, será que uma coisa não é antagônica à outra? O que é tecnologia ancestral, Oswaldinho? É uma longa história. Então, eu acho que muitas das coisas que foram ditas aqui são contempladas nisso, porque, historicamente,
a gente vive em processos de colonização. E dentro disso existem várias formas de se acabar com a diversidade. E uma delas é o extermínio epistemológico. Então, se a gente for ver hoje, a gente vive um mundo tecnológico, estamos falando de algoritmos, de meio ambiente e tal, mas se você for parar para ver, tipo, Mesopotâmia, antigas civilizações no México, eles já se organizavam em padrões que hoje, por exemplo, são padrões que a gente vê nos circuitos das placas. Ou a gente vai nos códigos matemáticos, porque a gente vai ver as referências históricas de quem inventou as coisas, foram gregos, romanos, italianos, americanos, né? E se a gente for olhar mais a fundo, na própria matemática vem do Kemet. E aí vem a ancestralidade. Dentro disso, existe, por exemplo, culturas ancestrais que utilizam de uma matemática própria, que é binária e hexadecimal, assim como vários códigos que nós temos nas máquinas, que são binários e hexadecimais. A exemplo, por exemplo, de uma pessoa que joga búzios, por exemplo, uma pessoa oracular. Ela joga búzios, tem toda uma matemática ali, e o cerne dessa matemática é binário e hexadecimal. E aí o pessoal fala, blockchain, Python, não sei, vários códigos, você vai ver a essência desse código, era binário e hexadecimal. Então, tipo, essas referências que nós não temos, a gente acaba sendo curioso, né? Vai futucar lá e acha umas coisas interessantes. E é muito interessante ver nos tempos atuais essa discussão sobre, por exemplo, a inteligência artificial vai acabar com o mundo. Aí o Marcelo começou falando, eu salvo o mundo todo dia. Tipo, eu acho que a gente tenta se salvar do mundo e dentro disso ajudar a salvar outros cada vez mais, porque, na verdade, dentro de mim, essa lógica de mundo, que é de, como eu comecei falando, né, de se apropriar, de tirar a voz de quem muitas vezes começou com as coisas e dizer e ter autoria para si, que é o que a ideia imperialista branca faz, né? Que é isso, tipo, quem é no mundo hoje digno de humanidade? Qual o corpo que é humano, que é considerado humano? O que acontece em tal território com um número tal, no outro que tem um número 10 vezes maior, não causa repercussão, remorso, nada, comoção. Por quê? Porque existe um padrão histórico desse corpo que é considerado humano, que é o corpo branco, o homem branco. E aí, quando se fala de antropoceno, o antropo, no grego ali, é o homem. E quem é esse homem? É o homem branco. Então, se a gente está com o mundo hoje dessa forma, nessa permacrise, é porque tem uma lógica secular que está aí implementada. Então, tipo, eu nem luto para salvar o mundo nessa lógica. Eu luto para que esse mundo se destrua mesmo nessa lógica. Porque, no fim, somos nós que criamos as possibilidades, as inovações, os caminhos que o mundo que a gente acredita tem que ser trilhado vai trilhar. Então, é meio polêmico, né? Mas a minha lógica não é nem de salvar o mundo. Se o mundo for nessa lógica, eu prefiro que ele acabe e nós continuamos criando as soluções, sabe? E aí você está falando de criatividade, né? Criatividade, inventividade, inovação. Vocês falaram muito do último Fórum Econômico Mundial e criatividade saiu do 15º lugar para o 3º lugar, quando a gente está falando de habilidade mais importante nesse mundo do trabalho de hoje. E o Estúdio Cria, que você está ali à frente também, junto com o coletivo, também pode ser considerado um estúdio de criar essas novas realidades, né? E aí eu queria muito saber de você como é que vocês vão abordando essa questão da ancestralidade nessa conversa sobre futuros, como é que isso tem influenciado as práticas de criação e inovação dentro daquilo que vocês têm feito. E eu acho que mais, assim, né, nessa construção de futuro, quais são as habilidades que você acha que podem ou que estão sendo endereçadas pelas favelas e as periferias brasileiras? Essa inventividade, essa criatividade que já vem do nosso território. A favela sempre foi criativa, né? O cerne da favela é a criatividade. Até naquelas ruas que não foram projetadas, você vê que ali as pessoas foram modulando a forma da rua e ela é meio orgânica também. É um processo orgânico pela necessidade, mas também pela criatividade. Você vê muita coisa acontecendo e toda favela
que eu vou, assim, eu vejo... Sempre tem aquela referência daquela pessoa que pesquisa. Aquele cara que mexe no celular, em televisão, em rádio, e faz umas traquitanas, inventa coisas novas. Então, tipo, quando eu era muito novo, eu via essas coisas, eu ficava fascinado. Esse cara sabe, porra, mexer em circuito. Eu lembro de um mecânico na Mangueira, que ele criou uma cidade com peças de carro. E eu era criança, eu olhava aquilo, eu ficava fascinado. Então, tipo, eu fui crescendo e vendo que, tipo, nem sempre a gente no território da favela acaba tendo acesso às tecnologias ou à internet boa, essas coisas, mas a gente vai se reexistindo, né? Não é nem resistir de enrijecer, reexistir de fazer a leitura e criar as soluções. E dentro disso, muita coisa em vários territórios são interessantes, vários projetos que, porra, se eu falar aqui eu vou ficar também horas. A exemplo do 2050, lá no Santo Amaro, dos jovens que, pô, estão pesquisando as novas tecnologias, mesmo não tendo acesso, eles continuam pesquisando, estudando, acabam criando acesso de outras formas e realizando. Então, tipo, isso é um exemplo de como as periferias conseguem buscar uma ancestralidade que até subconsciente, né? Nem nada que, tipo, você busca conscientemente. A própria forma de existir um dia após o outro, de se salvar do capitalismo e no capitalismo também, a gente vai criando essas formas. E no Estúdio Cria, está sendo muito interessante essa pesquisa, porque a gente chama alguém que tem alguma relação com o território, que tem a relação com a raça também, que tem esse recorte de território e raça muito forte. E aí a gente chama um babalorixá para conversar junto sobre tecnologia, pensar as formas, porque a forma que a gente tem de pensar tecnologia, quando bate com uma pessoa que tem um outro olhar sobre tecnologias também, é muito mágico, é muito... Eu acho assim, tipo, os portais que eu tive esse ano, nesses encontros, valem mais do que alguns festivais internacionais aí, que o pessoal super valoriza. E é sobre isso. Se fala sobre inovação e tecnologia, sobre novos paradigmas, mas as estruturas são as mesmas de 100, 200, 300 anos atrás. Então, para falar de ESG, de impacto, de meio ambiente, eles vão ter que entender que tem espaços que não dá mais para eles ficarem insistindo, sabe? E deixar quem realmente constrói as possibilidades, as novidades e até as coisas antigas. Um prédio, até quem constrói um prédio somos nós. Então, é o momento e vamos lá. Está acontecendo. Quais são as habilidades que vocês acham que as pessoas precisam desenvolver para atuarem dentro das frentes que vocês estão atuando hoje, por exemplo? Para quererem ser esses resolvedores criativos, inventivos, pessoas que estejam realmente pensando, criando soluções para esse futuro presente aí. E a gente pode falar de habilidades, talvez até no campo mais sensível também, não só das técnicas, porque... Curiosidade, malícia, questionamento, principalmente sobre o que está posto. E um grau de liberdade interno de se fortificar ali, do que eu estou pensando sobre isso. Será que é tão sem sentido assim? Deixa eu me juntar com os meus pares aqui e ver se consigo fazer acontecer de outro jeito. E é isso, e muitas vezes você não vai ter referência, né? Você vai ser a sua referência. E se você tiver com boas companhias também que estão buscando essas referências e ser referências, no fim, é sobre ancestralidade também, porque o presente é o futuro, né? O que nós estamos fazendo agora, a gente olha para trás para querer buscar alguma coisa e às vezes, por exemplo, olhar na linhagem familiar, tu sabe até o avô, bisavô no máximo, e aí tu vai procurar mais atrás, não tem, mas você está sendo ancestralidade hoje, mesmo que de forma inconsciente. Então, tipo, eu acredito também que seguir a intuição é algo muito importante, porque a gente tem a parte racional, que a gente vai ter a parte técnica, beleza, mas tem coisas que a intuição acaba dando cargo, porque realmente só com técnica e força de vontade você não vai muito. Já não deu certo, né? Estamos aqui falando do que não deu certo, isso aí. Exato. E eu acho que tem uma coisa muito importante que é também a escuta. A escuta e a fala. Porque, como vocês dizem, a gente fica tipo, será que é sem sentido? Será que deve ir por aqui? Será que deve ir por ali? Mas precisa desse, tipo assim, vai, fala, escuta, troca, ter essas
não tá preso também só no seu campo. Eu acho que isso é muito essencial hoje. Porque você fala assim, beleza, vou lá formar em geografia, trabalhar com gestão ambiental do território, olhar, medir solo e ver o clima que vai chover amanhã, isso não resolve só o problema hoje. Porque eu acho que é isso. Eu vi um tempo atrás o Krenak falando disso. Porque ele falava assim, tá, a gente quer todo mundo na universidade. Tem que ir para a universidade, tem que fazer o curso, tem que circular. Mas se for só isso, a gente está aprendendo a metodologia de multiplicar o que está acontecendo. A gente tem que estar nesses lugares, mas também pensando, o que eu posso fazer a partir disso? Então, assim, é isso. Eu fui para sociologia pensando política, mas construindo clima. E depois de um tempo eu falei assim, mas eu também sou fotógrafo. E aí a fotografia me ajudou a perceber, a transitar, a ir para vários lugares, a construir literalmente o que eu pensava enquanto construção da mudança climática, de entender o território, de poder circular. Então, acho que pensar isso é construir também essas novas carreiras, né? Sair do lugar do óbvio, do preciso fazer isso, isso e isso. Tô fazendo um curso aqui de audiovisual, mas eu quero aprender sobre clima, mas eu quero fazer novas tecnologias. E isso não é estar perdido. Eu acho que no passado a gente falava muito isso, né? Tipo, você vai fazer vários cursos, você está perdido. E hoje você vê as profissões... Perfil. Tá curioso, Exato. tá fazendo boas perguntas, não tem nada melhor. Exato. Porque a resposta tá aí, né? A gente tá cada vez mais falando aqui de inteligência artificial generativa. Qualquer coisa que você pergunta vai vir uma resposta. O tecnicismo hoje, ele, tipo, tudo que tem a técnica, a matemática, digamos que a inteligência artificial tá aí, né? Então, o fator humano, a criatividade, eu acredito muito também, tipo, você pode querer o seu técnico de qualquer área, mas se você não ativar a sua criatividade, por isso que eu acredito que a arte é algo de mais revolucionário que nós temos hoje, que independente da área que a pessoa vai trilhar, ela tendo uma sensibilidade, uma escuta, um olhar, ela vai conseguir fazer algo diferente, né? Então, se você for muito técnico, você só vai reproduzir aquilo que está ali na cartilha. E isso uma inteligência artificial faz muito bem. E escutar quem não é escutado, né? Acho que isso é uma coisa extremamente... Quando a gente está falando aqui de escuta, não é só ouvir a gente aqui na mesa, no podcast, etc. Estar muito atento ao que está ao redor. Porque eu falo que os maiores aprendizados que eu tive na construção da minha carreira foram todos fora da academia, fora da escola, fora dos lugares formais. Às vezes é no cafezinho, mas, tipo, com a tia Maria. Não, tá? No bica academia, escola não. É importante. Não, tem que ir. Não, até porque... Até porque eu ia falar exatamente assim. Eu falei assim, que nem vocês estavam falando agora, fiz uma fotografia quando eu vi ativista climático. Aí eu fiquei assim, caramba, a minha referência vai ser muito péssima agora. Ok, mas assim, quando eu era mais jovem, bem mais jovem, eu olhava assim, ativista climático, só me lembrava assim, Capitão Planeta. Acho que a Paula vai pegar aqui na cabeça dele. Aí hoje em dia eu tenho do meu lado, sentado do meu lado, um jovem que é um ativista climático. Eu não sei que roupa vocês acham que essas pessoas usam, o que faz, qual é a referência que vem na cabeça de vocês quando vocês escutam a expressão ativista climático. Mas é muito legal saber que isso não é algo distante, utópico. Vai, planeta. E que a gente pode atuar junto, né? Como é que rotina é essa de um ativista climático? O que você faz? Como é que a gente desconstrói da cabeça da galera que isso não é uma utopia, né? Que isso pode ser uma possibilidade de um caminho também de atuação. Eu acho que parte muito desse lugar. Hoje, meu trabalho é muito ter essas trocas. Acho que tanto de poder proporcionar a outras pessoas a estar nesse espaço de decisão, a conversar, dar consultoria para empresas, para governos, dar consultoria para outros países, inclusive. Esse ano foi um ano que eu pude viajar para outros países também para conversar sobre a situação do clima e para conseguir pensar novos futuros. Porque eu acho que é isso, tem um espaço aberto para construir um futuro. Existe esse espaço hoje. E eu acho que esse espaço precisa ser ocupado. Porque se a gente deixa esse espaço vazio, esse espaço vai ser ocupado por quem estava ali o tempo inteiro. E eu acho que hoje meu trabalho é muito ter essa formação, então pesquisar bastante, como eu disse, desde a pesquisa acadêmica, que é importante, mas também parar, ouvir as pessoas, criar esses fóruns de escuta, criar esses espaços de troca, onde se possa pensar outros futuros. E eu acho que tem muito disso. Eu acho que nessas circulações que eu tenho feito, principalmente pelo Brasil,
Às vezes eu paro, escuto e falo assim, pô, isso aqui é uma forma de pensar território, porque também as soluções não estão dadas. Então eu posso pensar, a solução para o clima hoje é transição energética. Mas aí eu chego lá em Caetés, no Pernambuco, eu vejo mulheres sofrendo com as usinas eólicas lá. Também Então tem impacto, eu preciso saber que aquilo tem um impacto Sim. e eu preciso mudar aquilo no território. Mas isso depende do quê? Dessa escuta. Mas é o quê? dessa São troca, soluções dessa que vêm ida. de fora, de cima para baixo, de Exato. pessoas da Europa, vendendo a solução pra gente, para gerar esse mercado verde. Mas, ô Marcela, em cima do que você está falando, acho que uma parada que você faz, que você não enunciou, é que a importância de girar uma espiral para cima e comunicar o que tá ouvindo e o que está trocando, e que você faz muito bem, e que é uma coisa que hoje tem tantas pessoas jovens fazendo isso no micro. A pessoa tem lá um perfil de 500 pessoas seguindo e que está falando a forma como ela gere, sei lá, o lixo dela. Então, como hoje a mídia, né, hoje todo mundo é produtor de mídia possível, aí a gente dá uma volta e vai lá, bom, como é que eu posso sair do poder sobre e ficar no poder com? Usar essas tecnologias mesmo para, as tecnologias, as mídias sociais que sejam, para fazer acontecer, energizar mudanças que podem chegar em mais gente, que era algo que não tinha lá na internet da bola de meia. Exato. Né? E é trabalho também, é importante colocar isso. Baita trabalho. Baita trabalho, dá dinheiro, sim. Dá trabalho, sim. Dá trabalho, dá dinheiro e é importante, porque às vezes a gente olha e fala assim, pô, a galera tá ali, todo mundo produzindo conteúdo nas redes também. Mas é isso, as redes também conseguem ser uma forma de rentabilizar. Então é importante também, uma habilidade também de futuro, saber comunicar aquilo que você faz. Nossa, também. super. Saber trazer isso pro mais palpável, para as pessoas conseguirem Traduzir, olhar, né? Acho e que traduzir. para quem não é do rolê, né? Eu acabei de trocar ideia com o Oswaldinho pelo Instagram por causa de um vídeo que ele fez aplicando inteligência artificial em cima de um vídeo que já estava bombado do Passinho. Você pode até falar melhor do que eu. E aí eu fiquei assim, já conheci o trabalho de vocês e fiquei muito curiosa sobre outras coisas que vocês estavam fazendo, né? E acho que você podia contar um pouco dessa aplicação disso que eles estão falando no lugar prático dessa criatividade, desses projetos, dessas iniciativas que vocês vão combinando a história da ancestralidade, que a gente está falando aqui o tempo todo, com a tecnologia para impulsionar essa transformação social também, ou gerar essa curiosidade desse aprendizado, desconfortos, enfim. O vídeo foi uma pesquisa muito interessante, porque eu fico pesquisando as ferramentas, né? Pô, qual ferramenta nova os caras inventaram hoje? Vamos ver o que essa parada faz. E eu sempre fico pensando como a gente se insere, né? Porque realmente a maior parte das ferramentas que lançam, aqui no Sul Global, eles nem... Tipo assim, é proibido praticamente. Tu entra no site, quando tu vai entrar, fala... Proibido, tipo, bloqueado. Você não é dos Estados Unidos, você não é da Europa, tá bloqueado. Aí quando já tá meio exaurido, já foi posto à prova nos Estados Unidos e na Europa, a gente consegue algum acesso. E eu lembro que essa aplicação eu fiquei enviando um e-mail pro cara toda semana. Olha aí, toda ó, semana perseverando. Chato pra caralho. Mais uma habilidade. Tá. Aí eles me mandaram lá o login de teste, né, que era para pessoas convidadas. Eu falei, como a gente coloca a nossa subjetividade nessa parada aí dessa inteligência artificial? Como é que a gente se vê nisso, mas não só para alimentar dados ali? Como que o corpo é muito importante, né? Falar de ancestralidade, tem essa parte espiritual, mas tudo vai pelo corpo. E falar de meio ambiente também, onde o nosso corpo habita, como a gente se locomove, consome, produz. E aí eu vi o vídeo do Pablinho e falei, pô, Pablinho, vou fazer uma parada aqui com o teu vídeo, já é? Aí ele, pô, já é. Mandei pra ele, ele ficou louco. Falou, que isso, a verdadeira máquina do Passinho. Aí eu falei, esse é o tipo. Gente, dê um Google aí, a gente Muito vai bom, deixar, muito tá? bom. No post de E divulgação, aí as o Ian, referências. que é meu sócio lá no estúdio, meu parceiro, que ajuda junto com a Luísa e com o Albirim, fez esse vídeo. Aí eu mostrei pra eles já estão brisando, já queriam fazer um clipe e tal. E é isso, acaba ajudando a instigar a arte dos crias que já trabalham com algo que é difícil do mercado, que é a dança, né? Sim. Que é a performance. Porque na música existe o streaming, o músico, a gravadora conseguem rentabilizar ali pós-performance, porque está gravado, mas o dançarino é um rolê meio cruel, né? Que ele vai ter 10 shows, ele vai fazer 10 performances. E aí, Do corpo presente, né? E aí ele vai estar em casa, ele não vai estar ganhando.
porque ele só trabalha com a performance. E é uma alta performance, quem dança passinho. É joelho, pé, é um rolê. E eu achei interessante, de tipo, pô, dá para produzir um conteúdo maneiro com dança, usando tecnologia, e vamos testar isso. E agora também nós estamos experienciando o MetaBaile, que é uma imersão com realidade virtual para DJs. Todos aqueles equipamentos caríssimos que para um DJ ter no Line, custaria, sei lá, R$50 mil para o contratante no mínimo, 100 mil ali de locação, você acessa sem necessariamente ter esses valores exorbitantes e é meio que como um simulador. Um piloto de caça, quando ele vai entrar no avião, ele simulou muito antes na realidade virtual. Então, tipo, eu acredito que a realidade virtual ela acaba também capacitando esses jovens já se prepararem para quando tiver acesso a um equipamento bafo daqueles, pô, tá preparado, tipo, familiarizado, sabe? Naquele maquinão. Ele pode aprender e testar antes, exatamente, né? Uma antecipação, um lado bom da gente começar a olhar para o que está aí já se apresentando como essas tecnologias, né? Exatamente. E aí, Paulinho, eu queria muito te puxar nessa conversa, nesse ponto específico, porque você também fala muito, a gente até uma vez escreveu sobre isso, essa era da pós-verdade, porque o que vai sendo, o que é de verdade, o que não é, né? O que é personagem, o que não é. Recentemente aí teve muita discussão em cima de inteligência artificial, sabemos disso, parênteses, mas depois você explica aí na sua resposta o que inclusive quer dizer essa era da pós-verdade, mas o fato é, a gente não vai viver sem internet, a gente não vai andar para trás. Como é que a gente vai fazer para migrar desse lugar de um pessimismo, de que está tudo sendo destruído, ou pode ser destruído, que nem agora aqui, o Oswaldinho acabou de trazer exemplos que são super bacanas, mas como é que a gente vai, aos pouquinhos, conseguindo fazer uma construção para essa internet que a gente quer viver de uma forma mais responsável, acolhedora, etc.? Eu vou começar pelo final, porque eu vou tentar ter otimismo aqui. O Ariano Suassuna fala que, como é que é? O otimista é um tolo, o pessimista é um chato, e bom mesmo é ser realista e esperançoso. Então, há dias, existem dias. Então, eu vou de realismo esperançoso hoje. Acho que tem 2 caminhos aqui para a gente poder fazer alguma transformação e que está na nossa mão mesmo. Um deles é educação digital, letramento digital, educação, chame do que quiser, mas é cada um de nós e principalmente cuidar das crianças e dos idosos que têm uma vulnerabilidade ali cognitiva diferente, um porque é de outro tempo e o outro porque nasceu imerso e filho de pais que também não tem muito espírito crítico. Então é cuidar disso, trazer a percepção para cada um do que está sendo falado, por que está sendo, o que acontece ali dentro da tecnologia digital que ela está usando. E o segundo ponto que a gente pode, sim, como sociedade, se organizar é cobrar regulação, porque não adianta também a gente ficar ali se educando e sendo abusado, na verdade, pelas corporações que estão ali usando os dados. Com regulação, às vezes, é difícil. Com regulação... olha, não sei nem por onde começar, mas vamos lá. A questão é a seguinte, a gente está num tempo em que é chamada economia dos dados, economia da atenção, tudo que a gente faz entrega dados. E se a gente não tem uma regulação... Bom, tem regulação sobre a indústria do tabaco, a indústria de tudo. Por que não essa? Então, acho que é um ponto importante da gente se organizar e tomar essa percepção. Para mim, são esses 2 caminhos possíveis, hoje. Além de desligar a internet e sair todo mundo correndo pelado no mato. Não tem como. Esse caminho... Esse caminho... Deu certo, não. Não vai dar tempo. Aí tem que voltar no dia seguinte, dá ruim. Não vai dar tempo. Quando tu pega o celular, tá cheio de mensagem. Tipo... Mas a questão da pós-verdade, eu acho que é isso. A gente está num tempo em que... por exemplo, vou pegar aqui uma coisa bem tangível. A inteligência artificial sendo usada para fazer deepfake. Aquele papo de casaco ficou chique, né? O papo de casaco. Então você começa... Como é que a nossa mente funciona? Como é que, sei lá, a heurística da nossa mente funciona? Eu vi, aconteceu. Então você vê um vídeo, você fala, aconteceu, só que não. Então, como que nesse momento em que a verdade já é algo tão... Sei lá, ela é um enlameado de possibilidades. Como que a gente não afunda aí nessa areia movediça? E isso tem a ver com a educação midiática. O que você pode procurar naquela mensagem que pode te dar uma mínima dica de que ela não é real? No caso do Papa, tinha, sei lá, a mão assim assado. Acho que tem algumas pistas ainda, tá? Porque as tecnologias elas vão evoluindo para um ponto em que a gente, de fato, não vai saber. Exatamente. Olha, acho que esse então, é o só regulação mesmo.
quais parcerias, assim, você acha de instituições, organizações, escolas mesmo, sabe? Instituições de ensino, para chegarem junto, para a gente conseguir impulsionar essa agenda de fato, assim. Às vezes eu acho que essa discussão está muito numa bolha, a gente não consegue descer, né? E aí a gente tem os pais que estão num corre danado, pô, bota ali a criança na tela porque precisa resolver, precisa trabalhar, precisa fazer acontecer. E a gente foi, né? E está aí tateando nesse universo, que nem você falou, sem ter sido educado para habitar e transitar por essas tecnologias. Como você acha que as organizações, o que você vai mudar na educação, por exemplo? Então, a gente agora tem dentro da Secretaria de Comunicação Social do Governo Federal, existe uma superintendência de educação midiática. Isso é algo que nunca aconteceu e que dialoga com tudo isso que a gente está falando. Então, como que isso aí pode descer como política pública para chegar nas escolas? Porque já é um caminho. Estamos engatinhando, né? Estamos engatinhando. Inclusive, as escolas já têm uma estrutura assim, básica também. Várias das escolas públicas, eu perguntei meio desesperançoso, cheguei lá e tinha, tipo, impressora 3D, alguns computadores. Nada ideal, assim, mas já aquele engatinhamento para chegar em algo que em algum momento esses jovens vão ter. Mas muitas vezes o papo é só de ferramenta. Uhum. E o dono do dedo que aperta o botão não tem o cérebro ali com as maldades e as conexões que precisam ter para um uso crítico. Então, eu acho que isso aí precisa andar muito junto. Eu fui falar com gente da graduação de engenharia de software, sei lá como é que se chama, da UERJ. E trazer esses assuntos da junção da tecnologia com a sociedade, da tecnologia com o humano, era um outro universo para eles, porque eles queriam saber do 0 e do 1, do botão que ia apertar. Pessoas de 19 anos de idade. Então, eu acho que trazer isso desde a infância é fundamental, porque a gente cria uma outra visão, né? E aí a gente rompe com a binariedade, né? Acho que esse é o grande... Como vencer a inteligência artificial, né? Esse romper com a binariedade, romper com apenas o número. E lembrar que a gente é o gigante nesse processo. É a gente que constrói, é a gente que move e empoderar essas pessoas, sabe? Acho que é muito importante quando isso sai do campo. Eu acho que eu era uma pessoa que julgava muito. Inteligência artificial, a Babi pegou a transição. Depois virou artista de inteligência artificial. Depois ele começou a tentar depois ele ficou me convencendo a usar, na verdade. Campanha, mas por quê? Eu tinha uma questão muito crítica nesse lugar. Falar assim, pô, é isso, o negócio vai fazer tudo, vai roubar todo o nosso protagonismo. E aí, com o tempo, eu comecei a conversar com várias pessoas que estavam trabalhando na área, então o Jean, a Guta, etc. E aí, quase todos eles falavam assim, código, assim... Se não tiver código, não tem? Não. Ah, mas o prompt tem que estar certo, tem que saber encaixar a palavra para achar. Tudo tem a ver com raciocínio, com pensamento. E a principal questão que o consumo quer colocar que a gente faça é que a gente só consuma. Justamente. E é romper com essa lógica do consumo. Isso também é falar sobre clima, né? Falar sobre clima e falar sobre sustentabilidade é romper com a lógica do consumir apenas. É entender por que eu estou consumindo, de que forma, que narrativa, qual o tempo, né, você tá que narrativa, o que eu estou fazendo para isso. O que eu ouvi para me dar vontade de consumir? Exatamente. Quem falou? Exatamente. Por que falou? Porque senão os números vão se repetindo, a gente chega com a fórmula pronta. Isso polariza não só a nossa forma de pensar enquanto existência. Então, assim, ou eu tenho a caneca azul, ou eu tenho a caneca laranja, mas polariza a política, polariza as formas da gente entender enquanto sociedade, né? E rompe a coisa mais maravilhosa que a gente tem enquanto natureza, que é ser biodiverso, que é conseguir ter milhares e milhares e milhares de coisas, de soluções. Então você vê, tem um filme do David Attenborough, que é sensacional, que se chama Nosso Planeta Verde, que ele criou uma câmera, e aí eu uso da tecnologia para coisas incríveis. Ele criou uma câmera que ele adentrou o formigueiro para contar o papel da formiga na sociedade. Pô, maneiro. Sabe qual é o papel da formiga na sociedade? A formiga não come a folha, a formiga aduba a terra para manter o ciclo da árvore nascer de novo. Fazendo o trabalho dela. O trabalho dela... Ela é uma composteira. Exato. Se a formiga... Se não existe mais formiga, a gente não tem mais planeta. A gente não tem mais uma árvore de pé. Porque a árvore não consegue fazer isso sozinha. A formiga vai lá, arranca um pedacinho da folha, entra debaixo da terra, bota lá, aduba.
volta, pega e faz esse processo. E ele grava isso o processo inteiro com uma microcâmera maluca. Assistam esse filme. Isso é muito louco, né? Que o homem é o centro do universo. A gente acaba ignorando toda essa teia da vida. Exato. Em prol do progresso, do avanço, aquela lógica bem... E isso é muito louco, porque agora eu tô vendo um terror, né? Em relação à inteligência artificial, tipo apocalíptico. Gente, vai acabar o mundo! Gente, vai roubar o seu emprego! Sei lá o que, tipo... Porra, gente, o mundo tá aí, já, tipo, numa lógica há séculos, e eu vejo esse terror mais em quem tá nessa pirâmide social que a gente vive. Algumas camadas dessa pirâmide estão sendo afetadas por essas tecnologias. E aí que tá o terror. E eles que estão em pânico. Porque, assim, para nós, é mais uma ferramenta para a gente poder se expressar, para a gente poder usar de forma consciente, é claro, não ser, tipo, só o produto, produzir. Sim. Poder se expressar, poder trabalhar com mais eficiência, e aí acaba batendo nesse pessoal que está na pirâmide, na zona de conforto. E aí, por exemplo, classes históricas como advogados, engenheiros, médicos, estão começando a ver bater a porta a tecnologia. E aí esse lugar de conforto, que em alguns momentos é até meio desconfortável, ele se coloca no risco. Então, várias profissões históricas que eram zonas de conforto na sociedade, você vai estudar para ser advogado, você vai estudar para ser engenheiro. E aí hoje vai ter uma IA que faz melhor que 10 advogados, que 10 engenheiros ali, alguns cálculos estruturais, planta, várias coisas. Então, tipo... e aí surgem novos empregos, novas formas de se trabalhar. Inclusive, tipo, aqui nessa mesa, nós temos novas formas de se trabalhar. Emprego normal. E aí, explica o que você faz, sou dentista. Acabou, todo mundo entende. Agora, quem consegue explicar com uma palavra só? Ninguém. Eu falo, tipo, que a pessoa que faz, por exemplo, scanner 3D, ela pode trabalhar com construção civil, ela pode trabalhar na área hospitalar, odontológica, ela pode escanear diversas coisas e fazer trabalhos em diversas áreas distintas, sem ser necessariamente um PhD que estudou um parafuso durante 15 anos, sabe? A gente está falando muito da tecnologia como aliada, né? Também. O tempo todo. Aliadas de uns, concorrentes de outros. Mas é legal que esse movimento sendo muito puxado pelos jovens, né? Nessa construção dos futuros. Porque, galera, é isso. Tá aí, tá na mão, vamos criar, vamos fazer acontecer. E vocês falaram de uma série de novas habilidades aqui que podem estar em mesa para a gente poder abraçar esses caminhos. Mas eu também queria perguntar como que vocês começam a ver as pessoas, como que os indivíduos podem, de repente, se envolver nessas iniciativas para a construção desse futuro mais sustentável. Porque, por exemplo, a gente já ouviu falar de Greenpeace, de Pacto Global, mas agora, recentemente, Marcela até estava numa iniciativa nova de jovens pelo clima aqui no Rio. Esqueci o nome. Lembra exatamente? Sim. Jovens negociadores pelo clima. Jovens negociadores pelo clima. Então, tem coisas acontecendo dentro de uma juventude que está puxando muito essas conversas. Como que a gente consegue, de repente, começar a articular para abraçar esses caminhos, né? Para trazer uma participação popular maior para essas conversas também, dessa construção desses futuros? Eu acho que, é o que eu falei, hoje, diferente, tipo, e as coisas se aceleram muito rápido, né? Tipo... Eu falo assim, quando eu comecei... O tempo é outro, né? Já era difícil, era muito mais difícil. Só que eu tô falando de, 6, 7 anos atrás. E a gente tá falando desse processo de aceleração constante. Mas eu acho que a internet é um lugar importante para essa juventude falar, comunicar, trazer questões. E, principalmente, poder criticar também. Porque eu acho que eu sou uma exceção de ser um jovem de 25 anos no board de organizações tão importantes, tipo, ser conselheiro diretor do Greenpeace Brasil, a maior organização de meio ambiente que a gente tem no país, ou estar lá no Pacto Global da ONU, ou construir esses espaços. Mas eu sempre falo que esses espaços eles não nasceram necessariamente num convite. E eu acho que é uma coisa que a internet nos possibilita. Claro, depois isso vai se tornando, vai criando, mas é importante essa ação também. E eu acho que a juventude tem essa capacidade e a internet é uma porta para a gente conseguir trazer nossas questões. Mas trazer com propósito, com proposição, porque acho que a gente passou muito tempo, e principalmente pensando essas organizações históricas, falando o que está errado. E a gente sabe o que está errado. Antes de saber o que era o termo racismo ambiental,
eu vivi o racismo ambiental no meu território. Você nem sabia a teoria, o nome de ninguém. Exato. Antes de saber o que era ESG, eu olhava para os boards, para as empresas e falava assim, cara, ninguém ali se parece com qualquer pessoa que eu conheço no dia a dia. Sabe? Você não vai falar assim, talvez um dia eu vou olhar e vou ver um cara ali que eu posso encontrar na padaria. Não, é todo mundo muito distante, muito longe. E eu acho que é importante a gente materializar as nossas ações falando assim, olha, eu quero isso, eu quero a Babi no board lá do IPCC. Falando que mudança climática também é pensar tecnologia, também pensar mídia, também pensar sociedade e colocando esses pingos nos is. Eu acho que é importante a gente participar ativamente do espaço dentro do lugar formal, mas também como a gente cria outros espaços, como a gente abre possibilidades. E eu acho que é importante isso também. Mais do que apenas circular nos grandes espaços, que tem que acontecer, mas como a gente organiza o nosso território, como a gente organiza o lugar que a gente vem, como a gente organiza a situação ao nosso redor, como a gente abre conversas que começam ali no lugar pequeno, na nossa escola, no nosso bairro, na nossa faculdade, é isso. Aí o estudante chegar e falar assim, olha, vi que na minha grade não tem nada falando aqui sobre internet das pessoas, falando sobre humanizar a inteligência artificial. Eu quero. Então isso é importante a gente trazer dentro do nosso espaço de educação, dentro do espaço político, dentro do espaço das empresas que a gente está, de como a gente consegue propor também e trazer esses questionamentos, porque isso faz a mudança deixar de ser da bolha e começar a ser sistêmica. Não tem como a gente inovar dentro do nosso espaço apenas. Quando a gente pega e fica inovando pra gente fala assim, nossa, estamos muito bem. Aí você desliga o celular um pouquinho, sai na rua, você fala assim, meu Deus, o que está acontecendo? É muito louco, né? Que esse espaço de inovação, de pensar no meio ambiente, pensar as pautas raciais, territoriais, de gênero, elas não estão sendo postas só porque as pessoas... porque já não cabe mais não ter isso. E aí quem está no controle ali, eles estão tendo que ceder esses espaços porque já está feio, né? Uma grande organização... Vou nem falar nomes. Tá cafona. Caminhando pelo constrangimento. Aí cai na rede social, vira meme. Porque antigamente era meio glamuroso isso. Ter aquela equipe de Barbie Ken na sua empresa. E hoje, pô, se tu fizer isso, fala, mano, pelo amor de Deus, uma grande né? empresa que lida com... Então, pode ver que tem até alguns postos que eles colocam assim em algumas empresas que são meio performáticos, mas em algum momento eles vão ter que ceder para fazer coisas reais, sabe? Não ficar só na performance para falar aqui temos uma pessoa preta, temos uma pessoa... Para dizer que tem e começar a ouvir realmente essas pessoas, trazer essas pessoas, valorizar essas pessoas nos quadros, porque se continuar nesse ritmo vai ser forçado o negócio. Entender que isso também é dinheiro, que isso também é mercado. Acho que é uma coisa muito importante dizer também. O capital não é só dinheiro, né? O capital cultural, o capital econômico, o capital... Porque você tá assim, eu monto meu board aqui, eu monto minha organização com os 10 milionários do Rio de Janeiro. Mas assim, você tem a mesma empresa. Aí a empresa que fez diferente tem um produto novo, consegue fazer, consegue circular. Mas eu te pergunto, o que um playboy faz no mundo em crise? Ele não sabe fazer a própria comida, não sabe cuidar do próprio filho, não sabe arrumar a própria casa. Tu acha que eles vão criar mudanças para o mundo que nós temos hoje? Tu acha que eles vão criar soluções? Claro que não. É isso aí. Bom, eu queria que a gente fizesse, na verdade, uma série especial para ficar aqui mais umas 5 horas. Porque o nosso assunto para a construção de futuros, eu sabia que a gente não sairia com perguntas, mas sim com muitas questões ainda na cabeça. Sim, que é bom. Porque senão não tem resposta, né, gente? Tem construção. É isso, pesquisem. E aí eu queria Contem sua fechar... turma. Para fechar com vocês, a gente vai conversando e vai vendo que, às vezes, inclusive, é um trabalho muito cansativo viver nesse cenário de permacrise, né? A gente se sente toda hora... Acho que muitas vezes vocês, né, sobrecarregados, desafiados. E aí eu queria fechar, assim, entendendo com vocês. Como que vocês fazem para se manterem motivados dentro dessa jornada como ativista climático, tecnológico, criativo, seja lá o que for, né? Ainda mais vindo, principalmente vocês dois, de territórios de periferia. Então, que práticas que vocês fazem, ou estratégias que vocês abraçam para cuidar de si e se manterem engajados, já que vocês estão o tempo todo cuidando dos outros. E eu queria que a gente fechasse com uma razão para acreditar que esse futuro vai ser melhor. Então,
como que a gente respira na permacrise, cuida de si, quais são as técnicas que vocês... O que vocês fazem para cuidar de vocês e uma razão para acreditar nesse futuro que a gente começou a construir agora. Na verdade, que a gente já vem construindo há muito tempo, como a gente aprendeu aqui hoje. Eu, pessoalmente, a minha forma de dar uma desopilada disso tudo é ir pro mato. E eu também. Isso me revigora. E a outra coisa é poder estar apoiando meus amigos, as pessoas que eu me vejo, sendo apoiado também. E isso revigora, né? No dia a dia. Porque é isso. A gente está vivendo um mundo intenso, um momento intenso histórico, uma geração que está vivendo a transição de século, milênio, transição sistêmica. Então, a gente precisa muito um do outro no sentido de suporte mesmo, se apoiar, porque sozinho ninguém vai mudar nada, ninguém vai fazer nada sozinho. E é isso, pesquise, reflita, questione e crie, que no fim é só assim que a gente vai reexistir nesse cenário com muito afeto, né? Por mais que outros sentimentos e sensações sejam mais cultivados. Boa. Para afetar e ser afetado, né? No meio disso aí. O mato é fundamental, né? A relação com o chão, a relação com a terra, com o que é essencial. Acho que tira a gente também de um espaço, de um sistema de valores que a gente é levado a viver, a achar que é importante, a achar que isso aqui é muito importante. Não. Coloca as coisas nos devidos lugares. Então, acho que isso é uma estratégia bastante boa, catar um chão qualquer e ali ver que, de fato, as formigas estão ali sendo mini composteiras do mundo. Capina uma horta, planta um negócio, vê depois o que acontece, cuida. Eu acho que essa questão do cuidado para além do dia a dia é importante, porque traz a gente mesmo para um lugar essencial. Eu acho que é por aí que dá para viver um pouco nesse contexto. Quando a Babi falou sobre, vou trazer algo sobre como fazer para a gente ter aí um futuro positivo. Eu falei, mãe, e aí, você conta ou eu conto? Porque tá difícil desse jeito. Não é por aqui, já deu muito errado. As tecnologias digitais, a internet e tal, é aquilo também. Ela foi degringolando, correndo solto com os interesses de mercado. Óbvio, vai dar ruim para a sociedade, não para o mercado. Então, acho que a gente poder retomar essa noção de pessoa, né, pessoas que somos, e a gente poder se organizar para reorganizar e desorganizar, acho que é o melhor caminho. É isso. Para mim, acho que meu maior... que me faz pousar assim é aquilombar, sabe? Acho que é esse lugar do afeto. Literalmente, a gente... muito do fluxo do nosso trabalho é a tecnologia, mesmo que não seja operando ela, mas é ali o dia inteiro, internet, computador. Então, acho que desligar, trocar ideia, abraçar, dormir de conchinha, estar junto, eu acho que isso é essencial pra gente, de ter toque humano mesmo, porque cada vez mais as tecnologias, da mesma forma que elas agregam muito, deixa a gente muito distante um do outro o tempo inteiro. Então, tipo, usar dessas oportunidades de estar junto. Pô, vamos estar junto, ao vivo, presencial, se abraçar, etc. E eu acho que a pandemia marcou muito a gente mostrar o que é isso, sabe? Então, acho que a minha maior forma de conseguir estar bem, assim, de falar, é aquela semana que eu consigo falar assim, pô, peguei um dia pra ir lá em Mauá, dar um abraço na minha mãe, estar junto com a minha família, estar perto de casa, ou estar com um amigo, ou estar junto, sabe? Eu acho que isso faz toda a diferença. E esse é literalmente o motivo que eu acredito. Porque eu acho que isso me faz humanizado, isso me humaniza enquanto pessoa, sabe? Acho que a gente poder estar junto, a gente poder se abraçar, a gente poder conversar. Sorrir, chorar, brigar. Até o brigar é importante, assim. A gente tem que ter o direito ao ódio também, tem que ter o direito a ficar puto. Às vezes é só o ódio que move a gente. Isso. Exato. E é importante também poder falar assim, pô, não tô bem hoje, isso, aquilo, aí tipo assim, ó, te descarregando de tanta coisa que a gente fica ali em palavras tão superficiais no meio da internet, né? Então acho que se humanizar, tá junto, tá perto, abraçar, chorar, sorrir, isso é a razão que me faz acreditar num futuro e me faz poder falar assim, pô, eu quero que esse planeta fique vivo
para eu conseguir ir para Mauá dar um abraço na minha mãe, na Dona Sol, que é a minha maior inovadora, head de inovação. Da minha vida. Head de inovação da minha vida. Então, assim, acho que isso muda tudo, sabe? Isso transforma. Ir lá para Mauá dos melhores banheiros. Esse é o easter egg que depois a gente conta para vocês. Gente, que coisa mais linda. Eu acho que ficou para mim que eu vou fechar esse episódio falando muito de letramento, que foi uma palavra que veio aqui. Eu acho que tudo isso só é possível se em todas as camadas de tudo que vocês trouxeram tem educação. Né? Letramento é sobre educação. E eu, então, queria falar que, para mim, esse episódio foi um grande letramento dos afetos. A gente precisa afetar e ser afetado. Então, muito obrigada por vocês estarem aqui. Esse foi mais um Falando de Propósito, o podcast do Senac. Mais do que promover a educação profissional, o propósito do Senac é gerar grandes oportunidades de transformação. E como a gente não quer deixar ninguém para trás, nos juntamos a quem também está nessa jornada pela inovação e pela inclusão social para amplificar a nossa voz. Fiquem com a gente, confiram os episódios. Obrigada. Valeu! Amor.